Olá, muito bom a gente se encontrar novamente. Nós vamos falar hoje de um tema que é emergente, os nativos digitais. Sabe o que significa isso? São aquelas pessoas que já nasceram em um mundo que já disponibiliza inúmeros dispositivos móveis, né? A informática, a telemática, a cibernética, as estradas do futuro, como diria Bill Gates, né? Impactaram o universo, como diria Steve Jobs. Nós estamos vivendo num período em que a educação, nas primeiras décadas do século XXI, tem esse desafio, lidar com pessoas que já nasceram assim. Veja bem, o casal, né, já leva para a sua cama o dispositivo móvel, o seu tablet, o seu celular, que hoje parece que já faz parte do próprio corpo. E imagina quem vai nascer dessa relação, né? Quem vai nascer dessa relação é alguém que está hiperconectado. É interessante, hoje até o ultrassom já é feito em 3D. Já dá para ver até o rosto da criança lá dentro da barriga da mamãe. Essa sociedade da hiperconexão é uma sociedade que nos coloca o tempo todo ligados, né? Seja pelo celular, seja pelo tablet, pelo computador. Onde você está, a informação chega. E será que esse desafio não é muito grande para nós que somos educadores, que vamos trabalhar com crianças que já nasceram assim, né? Com crianças que os pais já na própria cama já conversavam, mandando um beijo um para o outro pelo computador? Como é que é trabalhar com pessoas assim, trabalhar com a comunidade educativa, com os pais, de nativos digitais? A nossa sociedade hoje tem colocado a informação em primeiro lugar. As redes sociais hoje no mundo inteiro estão crescendo. O Brasil ele já ocupa um lugar significativo nessa geração de nativos. Veja, essa imagem eu achei muito simpática. Essa criança já conectada, brincando e querendo viajar para esse mundo novo, esse mundo da informação. Contudo, nem toda informação é formação. Nós, educadores, temos que ficar atentos a isso, né? Não é porque o aluno tem uma informação que essa informação não precisa ser tratada. O papel do educador e do professor do século XXI é dar tratamento significativo à informação que o aluno já traz na sua bagagem existencial e acadêmica. É nosso desafio fazer com que o estudante repense. Veja o papel que o Brasil ocupa hoje dos nativos digitais. Aqui, logicamente, nesse gráfico, a informação que aparece é a informação dos milhões de aparelhos que a população tem. Lembrando que um sujeito pode ter até mais de 5, 6 aparelhos, dispositivos móveis. Então, o Brasil hoje já ocupa o 4º lugar, né, de dispositivos móveis e de pessoas que nasceram já conectadas em um mundo conectado. Isso desafia muito a escola, a prática escolar, o mercado educacional, e isso influencia muito na nossa prática do chão da sala de aula. Ou seja, o estudante de hoje não dá conta daquela aula meramente expositiva. Ele precisa interagir. Não é? Por quê? Porque ele é alguém que já nasceu numa geração de pessoas que são multitarefas. Vamos pensar sobre isso? É aquele jovem que, ao mesmo tempo que escuta uma música, tira uma foto, entra na sua rede social, dialoga com você e ainda come alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Jovens, crianças que já nasceram numa sociedade onde a informação circula com uma velocidade fenomenal. Nós, educadores, temos esse desafio. E é muito importante que nós pensemos sobre as formas de abordar isso na escola. Sobretudo quando a escola se torna hoje algo transversal, onde as fronteiras são móveis, onde a abordagem deve ser transdisciplinar,
onde o professor deve se preparar cada dia mais para abordar da maneira certa esse estudante. Essa população de multitarefas precisa entrar no imaginário do professor. Uma coisa importante, a maioria das escolas brasileiras tem um formato ainda do século XVI, de quando os jesuítas aqui chegaram. A maioria dos professores que atuam na escola foram formados no século XX, ou no início do século XXI. Contudo, a maioria dos estudantes que chegam à escola são do século XXI. Alunos conectados. Alunos de uma comunidade, de um coletivo conectado, em que eu chamo de geração C. Essa geração que é a geração do celular, do computador, mas também a geração da compulsão e da carência. Eles querem informação em tempo real. Eles querem que a escola apresente informações nítidas dos fatos. Contudo, eles demoram a desenvolver a sua criticidade. É muito importante pensar sobre isso. Bom, veja bem, tente imaginar essa sala. Os estudantes deixaram o seu dispositivo lá, o professor fala de uma forma telepresencial, e nós estamos vivenciando isso aqui agora. Ou seja, o que podemos fazer para melhorar a nossa comunicação em um momento em que a comunicação se transformou numa fronteira móvel, em que os alunos também são alunos digitais, em que os alunos são telepresenciais? São desafios para a escola do século XXI. Imagina o design dessa sala. Seria bom estudar numa sala como essa, né? Uma sala em que disponibiliza recursos para que o estudante ali pense como atuar de maneira colaborativa. Esse é só um exemplo de como a escola tem que repensar o seu design. Não adianta ficar com o design do século XVI. Precisamos mudar. Os nossos laboratórios de informática precisam mudar. A nossa prática acadêmica precisa mudar. E esse é o momento de pensar como educar nativos digitais. Essa pergunta é uma pergunta latente em todos os congressos, seminários, reflexões de educação que a gente faz por aí. É preciso pensar sobre como educar essa geração. Essa geração é dotada de uma ansiedade muito grande, o que inviabiliza a sua concentração. Contudo, os professores que atuam com essa geração foram formados no antigo conceito de escola. Então, o novo e o velho se encontram. Esse novo, que é o nativo digital, se encontra com alguém que estudou numa escola num formato bem diferente. Desafios, né? E isso acaba provocando na escola um choque de gerações. E acaba gerando a indisciplina. Porque essa ansiedade de buscar a informação retira do aluno a concentração e ele acaba provocando, dentro da sala, alguns fatos que o professor não consegue controlar, como, por exemplo, pegar o seu telefone celular, pegar o seu tablet, gravar a aula, gravar algum momento, postar isso nas redes por aí. Hoje, a escola está cada vez mais aberta ao mundo. E a evolução do homem parece ser como essa imagem. Olha só, o sedentarismo é algo que a escola tem que pensar. As pessoas ficam muito tempo assentadas. Quais problemas de saúde isso pode gerar? A geração de nativos digitais, ela come em frente ao computador, né? E isso acaba provocando essa compulsão pela informação, pela troca de mensagens. Isso acaba fazendo com que a pessoa fique muito tempo parada. É importante que o professor de educação física, que o professor de filosofia, que a escola tenha um projeto para conversar sobre a importância do homem e do computador, do dispositivo móvel. E daquilo que o aluno trata digitalmente. Isso é chamado hoje de inteligência digital. A escola precisa se abrir a esse tipo de inteligência. Não é? Muito importante esse tema. E a gestão do tempo?
O tempo para quem digita é um, o tempo para quem corrige a prova é outro. Então, nós estamos falando de um nativo digital e de um imigrante. O professor, ele está imigrando porque ele foi formado com outro tipo de mentalidade de imaginário. E entrar dentro do imaginário do aluno do século XXI é urgente, é urgência. Nós precisamos pensar como eles aprendem. E aprender a gerir o nosso tempo de acordo também com o pensamento dele. Eu gostei muito dessa imagem que fala do perfil do professor antenado. Veja bem, gente, quantos desafios temos, não é? Hoje nós temos comunidades online, nós temos uma mídia de massa, que é a televisão, videoconferências que circulam o tempo inteiro, né? Os microblogs, nós temos marcadores sociais, os compartilhamentos que são a todo momento feitos, né? Serviços de comunidades virtuais, recursos impressos e digitais, nós temos as wikis, né? As informações, as enciclopédias digitais, documentos que circulam, curriculares que circulam, blogs, né? Os colegas que a cada momento mandam mensagem, e o professor que não está antenado com isso, ele acaba passando por uma angústia muito grande. Então, na nossa formação como, pedagógica, na nossa formação continuada, nós temos que refletir sobre esse tema. Pense sobre isso, coloque esse tema na sua escola para reflexão com os educadores e também com os gestores. Os pais também precisam ser orientados e os estudantes precisam lidar com o limite desse desafio. Apesar de terem nascido assim, precisam aprender também que a linguagem que se usa na internet não deve ser a linguagem que se usa no meio acadêmico. Né? Escolas sérias, escolas que estão pensando sobre isso, elas já viram que o resultado é muito grande quando a gente investe nessa formação. Não é? Olha que interessante essa charge. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Ou seja, será que os estudantes hoje estão tendo uma letra bacana? Eles ficam o tempo todo digitando, mas é preciso desenvolver também a coordenação motora. É preciso desenvolver algo que marcou a história da humanidade, que foi a escrita. Nós temos que pensar sobre isso. Nativos digitais já nascem querendo teclar. Contudo, a escola coloca um desafio que é o quê? Escrever, ler e interpretar. Segundo Paulo Freire, ler o mundo e ler os livros, né? Mas se os livros também estão digitais, até que ponto a nossa visão não fica afetada, de ficar o tempo todo em frente a uma tela? Será que manusear um livro, sentir um livro não é também bacana? Bom, são coisas para pensarmos, né? Vejam bem a diferença entre o professor que é imigrante. Ele estava acostumado com livros, com textos, olha lá, ele fala com determinado sotaque, o raciocínio para os estudantes é lento, os estudantes acham que o raciocínio do professor é lento, ele tem um método de estudo, ele coloca uma ordem, uma coisa por vez, a teoria e o aprendizado é individual. Mas veja bem o que acontece com os nativos. Eles têm várias formas de adquirir a informação. Vários mecanismos para adquirir a informação. A TV, a internet, os games, né? Eles são de uma inteligência mais visual. Ok? Então eles querem mais imagens. Eles são falantes nativos. Eles falam, as palavras são resumidas lá para falar no mundo digital. O raciocínio é rápido, eles fazem tentativa e erro o tempo todo, o acesso é randômico, porque a todo momento aparece uma nova imagem, eles vão ter que curtir, compartilhar, eles vão comentar. Imagina como que a aula de um imigrante pode criar. Eles são multitarefas, eles gostam de uma aprendizagem prática e o aprendizado deve ser colaborativo. São reflexões para nós, que somos educadores, nos empenharmos em fazer. Reflexões que podem ajudar na melhoria da qualidade da escola.
E já tem gente falando do viciado digital, né? Viciado em internet, olha aí. O tratamento dele é com o mouse, né, gente? Olha que coisa interessante. Eu achei essa charge muito legal, do mortadela.com. Muito bacana pensar isso. Uma outra coisa que pode gerar estresse, tanto para professor e para aluno, é essa não conciliação de nativos e imigrantes. Isso gera estresse, perda de memória, a atenção parcial contínua trabalhada pelo grande cientista professor Silvio Meira. Isso é muito legal. Nós temos que refletir sobre esse assunto. Afinal de contas, a grande rede social, que é a família, precisa estar atenta. Essa charge do Ivan Cabral me chamou muita atenção. Veja bem, rede social aqui em casa é outra coisa. Uma família na rede conversando. Afinal de contas, diálogo sempre é legal. Foi bom ter esse diálogo com vocês. Eu espero que tenhamos outros. Um abraço e que a sua prática pedagógica possa se abrir para esse nativo digital, que é um grande desafio da educação do século XXI. Um abraço.